paz, querido. Irmã Selma Sobral está aqui hoje para ser usada pelo Espírito Santo. Uma serva que está conosco aqui desde o início de uma caminhada, né? Abra seu áudio aí, minha irmã. Agora foi. Bom dia, amiga. Quanto tempo, não é? Não é? A senhora aí nas vidas da senhora e eu aqui nas minhas, né, irmã? Só pregando o evangelho para Pois é. Com a mão no mesmo arado, não tenha dúvida. para a glória do Senhor. Mas é uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez, e sob a direção, o governo e submissão ao Espírito de Deus, está aqui para falar da obra dele tão necessária para esse momento, não é? Deus te use, viu, querido? Estarei aqui cuidando das suas imagens. Viu? Tá bom? Então, podemos começar. A gente hoje vai tratar de um tema, o pastor já até abordou aí na oração, louvado seja Deus pelo teu clamor. Nós necessitamos da lavagem regeneradora do Espírito Santo. Sem essa lavagem regeneradora, nós não temos como participar das mansões celestiais. Nós necessitamos, né, a lavagem regeneradora do Espírito Santo. Ela vem pelo esconder da palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra Deus. O Salmo 119, 11 diz isso daí. Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar. Vê só, não pecar. Eu costumo pedir a Deus todos os dias, Senhor, não te peço só que não me deixes cair em tentação, Senhor, não me deixa pecar hoje. É um clamor meu a Deus, diário. Queridos, a estrita obediência à palavra de Deus, de forma particular, à sua lei, essa obediência é um tema que levanta grandes discussões em todas as denominações religiosas, a guarda da lei de Deus, a obediência ao que está escrito. Inclusive na nossa denominação, porque é difícil para alguns ceder aos seus pontos de vista, mesmo diante do assim diz o Senhor. A gente teima com o que a gente acha e com o que a gente pensa. Isso acontece porque nós estamos destituídos do que nos fala lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Não somos exatamente iguais. Eu não sou igual ao pastor Wagner, você não é igual ao pastor Moreira, nem a mim. Não somos iguais. Mas nós precisamos ter a mesma mente que a de Cristo. Não somos iguais, mas podemos ter unidade quando possuímos a mesma mente que a de Cristo. E a mente de Cristo Jesus estava em harmonia com as Sagradas Escrituras. Então, para se ter uma intimidade com Jesus, para haver uma unidade nossa entre nós e com Ele, nós precisamos todos termos, possuirmos, lutarmos por ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela fixava o entendimento no que estava revelado na Bíblia, não no que era ensinado pelo infiel. A minha mente e a sua tem que ser a de Cristo, fixada no que estava escrito na Bíblia. É tanto que Jesus fala, lá em João, no capítulo 7, no versículo 38, João 7, 38. Se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia. João 7, 38. E a palavra de Deus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, veja as palavras que Jesus usa, como diz a Escritura, não é crer em Jesus de qualquer jeito. Jesus nos chama para estarmos de comum acordo com a sua palavra. Eu quero que você creia em mim, diz Jesus, mas é como está na Bíblia. De acordo com a palavra de Deus, era assim que Jesus se alimentava. Leia a sua Bíblia.
e acredite no que nela está escrito. Leia a sua Bíblia e acredite no que nela está escrito, muitas vezes de forma tão clara, mas que muitas pessoas infiéis, por se encontrarem acomodadas ao estilo de vida inclinado para as coisas desse mundo, distorce a verdade. Escolha obedecer ao comandante do universo. Não podemos nos esquecer que há uma guerra cósmica pelo domínio da nossa mente. E tudo isso tem um propósito, obter adoração. Mas quando a gente crê naquilo que a gente lê nas Sagradas Escrituras, o comandante da nossa vida será o Senhor Jesus Cristo, através daquele que personifica a Jesus nessa terra, que é o Espírito Santo. Jesus personificou o Pai. Quando Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou com você. E hoje, personificando a Jesus, temos o Espírito Santo. Jesus é personificado através do Espírito Santo. Por isso que ele disse assim, eu estarei convosco todos os dias. Através do representante que é o Espírito Santo. Querido, não se prenda, querida filha de Deus, não se prenda à beleza da fala humana. Não admita ser por ela comprado. É essencial viver de toda a palavra de Deus. Do contrário, nossa velha natureza não será vencida e nós não receberemos a tão necessária, indispensável lavagem regeneradora do Espírito Santo. Vamos fazer mais uma oração? Incline sua fronte. Pai querido, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos na tua presença, te adorando e expondo ao teu Espírito Santo as nossas mentes, para que, possuídos inteiramente por ele, Pai, nós tenhamos a mesma mente de Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor. E nesse momento nos reveste de uma forma plena com teu Espírito, para que toda a verdade que o Senhor nos revelar, ela encontre aconchego, abrigo no nosso coração. E pelo poder do teu Espírito, se faça vida em nossas vidas. Vem falar conosco, Senhor. Lança-me por terra, Senhor. Fulmina, Selma Sobral. Para que Cristo viva em mim e o teu nome seja honrado. Para que o Espírito Santo se aposse da minha mente, dos meus lábios, e o teu nome seja glorificado. Não mais eu, Cristo. Não mais eu, Senhor. Não mais eu, Santo Espírito. Não mais eu, Pai. Mas que nesse momento o Senhor se transpareça para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós precisamos entender essa realidade. Eu vou pedir ao pastor que passe o slide seguinte e vamos ver o que é que o Espírito de Profecia nos fala um pouco mais sobre isso. Olha que texto tremendo que está no Recebereis Poder, página 35. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, entendemos? É a palavra de Deus, não é a palavra do homem com seus entendimentos. Através de seus servos, quando usam essa palavra, né, ou diretamente por seu espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais. Isso é muito forte, viu, queridos? Quando um raio de luz é rejeitado, quando nós não queremos receber a verdade, quando nós não acreditamos a Bíblia, o respeito, a reverência que ela requer de nós, porque preferimos muitas vezes a fala humana. Se eu e você não recebemos o raio de luz que nos vem do céu,
Então, há um entorpecimento, há um enfraquecimento da mente. A mente vai se obscurecer com relação às percepções espirituais e eu não vou ter discernimento. Aí diz assim, e a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Se eu rejeito a primeira luz que o Senhor me dá, ele vai me dar outra luz e vai ser a menos clara para mim. Cada vez mais, isso significa que cada vez mais eu entenderei menos da palavra de Deus, se eu não aceitar a luz que está revelada para mim nas Sagradas Escrituras. E o que acontece? Assim aumenta a treva, até que se faz noite na alma. Nós precisamos, queridos, levar a sério o assim diz o Senhor, mais do que já o fizemos até hoje. Mais do que nunca. Nós estamos no ponto final do fim. Todas as coisas, os acontecimentos, tem dito para mim e para você que o fim chegou. Esta é a última geração. Esta é a geração que Jesus descreveu lá em Mateus 24, quando ele disse, não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. O que Jesus que falou ali para a gente, não passará essa geração, não era a geração que ele estava falando naquele momento. Era a geração que ia ver todos os acontecimentos que ele descreveu acontecendo ao mesmo tempo. E a nossa geração vivencia hoje todos os acontecimentos. E, por fim, agora estoura a guerra, rumores de guerras e ameaças. Isso se encontra esclarecido lá no livro Desejado de Todas as Nações e o Grande Conflito. Que esta geração, diz o Espírito de Profecia, ela estava se reportando à geração que iria contemplar todos os eventos acontecerem no mesmo tempo. E esta geração é a nossa, é por isso que eu sei que Jesus vem nos nossos dias, porque ele disse assim, suas palavras são fiéis. Querido, Jesus veio ao mundo, levou uma vida santa e morreu para deixar para os filhos de Deus as mais preciosas doutrinas, sem mistura alguma com os erros e as tradições humanas. Jesus veio aqui, passou o que passou, para deixar para mim e para você as doutrinas puras, santas, sem misturas com erros. Ele revelou-se como a luz do mundo, o sol da justiça, e prometeu aos seus seguidores que lhes enviaria o Consolador, o Espírito, a quem o Pai concederia no seu nome, para realizar uma obra divina no coração humano. E essa obra que o Espírito realiza no nosso coração, na nossa vida, é uma obra de regeneração, de renovação, de santificação, que acontece pela exposição da nossa mente à verdade. Às vezes nós ficamos esperando que essa obra da lavagem regeneradora do Espírito Santo vai ser um milagre, que de uma hora para outra o Espírito Santo vai me lavar, não sei como, e meu coração vai mudar. Não é assim. Essa lavagem regeneradora, renovadora, santificadora, requer de nós um compromisso nosso no companheirismo com Deus e na intimidade da palavra dele para termos a mente de Cristo. A mente de Cristo, o Senhor nos fará lembrar todas as coisas, disse Jesus, o Espírito fará lembrar de todas as coisas, mas é fazer lembrar, se eu vou lembrar, é com o que eu já convivi. Essa lavagem tem o propósito de restabelecer em mim e em você a imagem e semelhança com o nosso Criador. Ela implica em reforma de vida. Essa obra, para ser efetuada em nós, requer de nós um aprendizado da verdade, uma aceitação. Acredite, eu te digo mais uma vez, acredite na Bíblia que você lê. Acredite no que está escrito, porque Jesus disse assim,
quem crê em mim conforme as Escrituras. E os que desejam aprender mais de Deus e se colocarem em mais íntima conexão com Ele, procuram expor suas mentes, como nós estamos aqui nas madrugadas, e como a gente vamos, antes de entrar na sala, a gente tem o nosso momento com Deus, de intimidade com Ele, pela oração, intimidade com Ele pela sua palavra. O Consolador vai nos ensinar todas as coisas, queridos. Mas se nós nos separarmos de Deus, não podemos mais ser alunos da escola de Cristo. Nós aprenderemos do Espírito, mas só aprenderemos se nós aceitarmos ser por Ele ensinados. Do contrário, nós não seremos alunos da escola de Cristo. E quando nos recusamos a ser alunos da escola de Cristo, oferecendo resistência à verdade, sabe? Quando a gente não quer ser aluno, quando a gente não quer obedecer ao que está escrito, a gente está oferecendo uma resistência à verdade. Então, o Espírito de Deus é impedido pela nossa resistência de revelar a nós o pleno sentido da palavra de Deus e de realizar em nosso coração uma mudança. Não existe mudança onde existe essa luta, essa não humildade, não humilhação mesmo diante da obra que o Espírito quer realizar, essa resistência, porque temos tradições, porque pessoas cultas nos falaram, não existe ninguém mais culto do que o Espírito de Deus, que se revela através do que está escrito. É tempo de ler a Bíblia, de consumir a verdade. Acontece a escolha quando a gente resiste ao estudo da palavra de Deus e aceitar o que nela está escrito, não o que é ensinado pela boca humana, mas o que é ensinado por Deus, que muitas vezes usa a boca humana, e quando Deus usa a boca humana, é revelando o que está escrito. Se a boca que fala para você fala com eloquência, mas não é fiel ao que está escrito, não usa. Isso significa ouvir o que fala um infiel, que não vive do que está escrito. É escolher uma vida de pecado e de rebeldia contra a palavra de Deus, contra a sua lei, que é a expressão do seu caráter. Em 1 João, no capítulo 3, 1 João no capítulo 3, no versículo 4, eu sei que muitos de nós sabemos decorado, mas vai lá, se você não está com sua Bíblia aí agora, pega, ou então pega caneta e papel e vai anotando para estudar depois. A escolha em se viver com rebeldia ao que o Senhor ordena na sua palavra, essa rebeldia tem nome, é pecado. E o que é pecado? 1 João 3, 4, a palavra de Deus diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei, entendeu? Aqueles que resistem a guardar a lei de Deus, entenda que pecado é transgressão da lei. É a única definição real para pecado dada nas Sagradas Escrituras. Alguns podem definir pecado como a separação de Deus, porque lá em Isaías 59, 2 diz que o pecado separa de Deus. Lembra que está em Isaías? Os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não podemos definir que pecado é separação, porque a palavra de Deus diz que fazem separação, os nossos pecados fazem separação, ou seja, o pecado, que é a transgressão da lei, nos separa de Deus. A separação de Deus é uma consequência do pecado, que é transgredir a lei. Pode soltar outro slide, pastor, e a gente vai ver em Jesus, meu modelo, na meditação, que o Espírito de Profecia diz assim: pois bem, precisamos compreender o que é o pecado, a saber que ele é a transgressão da lei de Deus.
Essa é a única definição dada nas Escrituras. Vemos, portanto, que os que pretendem ser guiados por Deus, mas se afastam dele e de sua lei, não examinam as Escrituras. Sabe, queridos, aqueles que pretendem estar seguindo a Deus e pisam a sua lei, é porque não examinam as Escrituras. Ou porque não leva a sério a palavra de Deus e não acredita. A palavra de Deus não é a maior autoridade de sua vida. Continua o Espírito de Profecia a dizer: o Senhor, porém, guiará a seu povo, pois ele diz que suas ovelhas o seguirão, se ouvirem sua voz. Isso está lá em João, no capítulo 10, versículo 27. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Deus é ouvida através das Sagradas Escrituras. E diz mais assim: mas não seguirão o estranho. Não seguirão o estranho. Por que não seguirão o estranho? Porque não conhecem a voz do estranho, sua mente está habituada ao assim diz o Senhor. Portanto, compete-nos compreender profundamente as Escrituras. E é isso que estamos fazendo nessa manhã. Estamos procurando compreender profundamente as Escrituras. O que é que Jesus fala lá no Evangelho de João? No capítulo 5, abra sua Bíblia, João, no capítulo 5, no versículo 14. Olha o que é que o Senhor Jesus nos fala na sua palavra. João, no capítulo 5, no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha que coisa forte, né? Jesus curou um homem e mais tarde Jesus o encontrou e diz, olha, agora já estás curado. Aí Jesus diz uma coisa, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Querido, se nós entendemos que pecado é transgressão da lei, o que é que Jesus estava dizendo para esse ex-paralítico? Vamos colocar no lugar aí de não peques mais, o que a Bíblia nos revela, o que seja pecado. Jesus estava dizendo para aquele pecador que sabia que pecado era transgressão da lei, Jesus estava dizendo assim, ora, agora já estás curado, não transgridas mais a lei, não transgrida mais a lei, para que coisa pior não te aconteça. E aí mesmo em João, no capítulo 8, no versículo 11, Jesus também fala, expressa essa mesma fala para diante daquela mulher que está adúltera, que estava sendo acusada, e Jesus ali a liberta, não é? E Jesus diz assim, respondeu ela, quando Jesus pergunta a ela, mulher, cadê os que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E Jesus diz assim, nem eu também te condeno. Vai e não transgrida mais a lei. Você tinha pecado, você errou, mas agora vai e não peques mais. Ou seja, vá, não transgrida mais a lei. Cumpra a lei na sua plenitude, guarde a lei. Não pecar. Você disse, eu não posso viver sem pecar. Mas Jesus disse para eu não pecar. Seria isso possível? O slide seguinte, pastor, por favor. No grande conflito, a gente vai encontrar a seguinte fala do Espírito Santo através do Espírito de Profecia. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Olha, Cristo vai dar força a quem busca força. Cristo não vai dar força a quem não busca. Busca implica numa atitude de esforço por alguma coisa. Lembra do que está lá em Lucas, no capítulo 11, nos versículos de 9 a 13, que a gente aprendeu no livro do pastor Helmut? A busca pelo batismo do Espírito Santo, 6 vezes.
dos versículos de 9 ao 13 em Lucas 11. 6 vezes Jesus repete o verbo pedir, nos atestando a necessidade de oração. 2 vezes ele repete o verbo bater e buscar, significando um esforço maior só do que o orar e clamar, significando o esforço da exposição das nossas vidas ao entendimento da palavra. Porque através do entendimento da palavra, através dessa busca pelo estudo, familiaridade com o que está escrito, o Espírito Santo vem habitar na nossa mente. Então, aqui o Espírito de Profecia disse, olha, será dado força a quem busca. Continua o Espírito de Profecia, sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás, sem consentimento. E quando é que eu consinto? Quando eu não estou nessa busca e aceitando o que está escrito. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. O diabo não força a mim e a você. Ele não tem poder para isso. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater destemidamente, varonilmente é destemidamente, na peleja contra o pecado e Satanás. Deve incutir em nós, nas nossas mentes, essa força para pelejar. Agora, como é que nós pelejamos para vencermos os pecados? Para não transgredirmos a lei? É ter constantemente a nossa mente cheia do que é de Deus. Os versículos presentes nas nossas mentes são a nossa arma, a palavra de Deus é espada nas nossas mãos. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Em 1 João, no capítulo 2, os versículos de 4 a 5, 1 João 2, 4 a 5, o Senhor Jesus nos fala assim, 1 João 2, de 4 a 5, Jesus nos fala assim, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quanta gente tem no mundo afora se dizendo seguidor de Cristo, pisando os seus mandamentos? É mentiroso. É a palavra de Deus quem fala. Acredite no que você lê. O versículo 5 diz, mas qualquer que guarda a sua palavra, o que está escrito, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Quando a sua palavra é a maior autoridade na minha vida, e eu busco conhecer essa verdade. Jesus ainda fala lá em João 14:15. Ele nos fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só ama a Deus quem o conhece. Quem tem com ele intimidade através da sua palavra. O slide seguinte, meu pastor. Continua o Espírito de Profecia a nos falar no grande conflito, não é? Um livro inspirado. Nós temos uma marca como igreja, nós somos uma igreja profética e nós temos o dom profético revelado através da senhora Ellen White, muito mais do que uma escritora. Ela é um marco, apontando que a nossa igreja é uma igreja profética, a que Deus levantou para restabelecer a sua verdade nesse tempo do fim. Por isso que a nossa profetisa Ellen White, iluminada, inspirada pelo Espírito de Deus, sendo instrumento do Espírito Santo, ela escreveu o que o Espírito vai nos falar agora. Diz assim, ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo, ou seja, que está separado para Deus, enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Eu e você precisamos conhecer os mandamentos de Deus. O pecado só não é voluntário quando não há conhecimento. E quando não há conhecimento, porque eu me nego a conhecer, continua sendo pecado, porque está à minha disposição o poder conhecer. Eu não conheço,
por uma cegueira voluntária, porque eu não quero conhecer. Então, você que está conosco aqui na sala hoje, que ainda não conhece a palavra de Deus como deveria, que não tem familiaridade com os mandamentos de Deus, ao findar esse momento, que você se disponha, você se exponha a conhecer a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Se tem dificuldade, peça ajuda. Nós estamos à disposição para estudar. Eu tenho estudado a Bíblia com pessoas pelo WhatsApp. Tenho estudado com pessoas conversando, às vezes diretamente, sem ser pelo WhatsApp. Se exponha. Se transgredimos a lei, voluntariamente, estamos separados de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. Eu fico muito feliz que quando a gente pregou aqui na sala sobre o sábado, uma serva de Deus, alguém que estava sedenta da verdade, naquele momento ela aceitou voluntariamente, agora ali ela aceitou a verdade. Ela não endureceu o coração. E ela desceu as águas batismais, porque creu no que lia nas Sagradas Escrituras. Ela creu na verdade. Se os homens não sentem o peso da lei moral, a lei moral é a lei que transparece o caráter de Deus, é a lei dos 10 mandamentos. E se os homens não sentem o peso dela, a necessidade de cumprirem, viverem com essa lei, e considerarem levianamente os preceitos de Deus como sem importância, se violam o menor desses mandamentos e assim ensinam aos homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu. Eles não têm nenhum valor diante do céu, por mais eloquente que sejam suas pregações, por mais que arrastem multidões, não tem apreço, não tem valor aos olhos do céu, porque pisam a lei de Deus que revela o seu caráter. Considerar levianamente significa desprezar os preceitos de Deus. Conduz ao pecado voluntário que separa de Deus, conforme Isaías 59:2. Dependemos da habilitação pelo poder de Cristo diariamente, alimentando a nossa vida com a verdade, pelo Espírito Santo. Precisamos reconhecer a condição de pecadores. Por natureza, nós somos pecadores. E através da fé, darmos a Deus permissão para nos transformar. Que fé? A fé em Cristo? Não, a fé de Cristo. Eu creio em Cristo, mas eu preciso da fé de Cristo. E a fé de Cristo, como ele mesmo expressou, se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, a fé de Cristo nas Escrituras, eu preciso ter essa mesma fé. Ele cria que a palavra de Deus era imutável, irrevogável, que a palavra de Deus era eterna, perfeita e santa, que nenhum tio da lei de Deus, da sua lei moral, passará. E por isso tem que ser obedecido. O Senhor, se dermos essa permissão, crendo assim, o Senhor transformará a nossa vida. Nós receberemos a lavagem regeneradora. Isso é uma atitude racional, queridos. Sabe o que é uma atitude racional? Eu entendo. Não é uma atitude emocional que está aqui atrás. Uma atitude sentimental. Eu sinto, eu senti. Não tem negócio de sentir, não, irmão. Se Deus quiser nos fazer sentir, e a palavra de Deus diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, então as emoções são envolvidas. Mas amarás também o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Uma atitude racional, eu escolho, é uma escolha pessoal. Eu escolho buscar o batismo do Espírito Santo para ser lavado pela água do renascimento e assim ter a vida santificada. Água, lavagem regeneradora, água do renascimento. Porque sem o Espírito Santo não há renascimento. Lembra do que Jesus falou lá para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, Nicodemos,
você não vai entrar no reino dos céus. E ele não diz só para Nicodemos hoje, ele diz para Selma Sobral, ele diz para Eliana, ele diz para o pastor Wagner, para o pastor Moreira, ele diz para Edna, ele diz para Alessi, se vocês não nascer da água e do Espírito, vocês não entrarão no reino, não farão parte da grande multidão. Não há renascimento, não há lavagem, não há lavagem renovadora, não há regeneração sem santificação que vem pela lavagem do Espírito Santo na nossa mente, quando ela é cheia da palavra de Deus. Eu gosto muito desse texto que está em Tito, no capítulo 3, Tito 3:5. Eu gosto muito quando Tito diz assim, o Espírito de Deus fala através do seu profeta, Tito diz assim, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nos salvou como? Mediante a lavagem da regeneração. Nos salvou mediante a lavagem da regeneração. Jesus na cruz do Calvário nos justifica. A justificação aqui é imputada. Ele coloca sobre nós a salvação, o caráter dele. Ele nos oferece. E o Espírito Santo vem e transmite esse caráter. Ou seja, o Espírito Santo incorpora em nós o caráter de Cristo. Essa é a lavagem regeneradora. E diz mais assim, a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A lavagem da regeneração é uma obra sobrenatural que somente é realizada pelo Espírito de Deus. E num coração que se expõe e se submete à verdade como está escrita. É um processo progressivo. Todo dia você estuda a Bíblia e todo dia o Espírito Santo lhe limpa de alguma coisa. E esse processo, essa limpeza de regeneração, ela tem nome, é santificação. Isso se dá pelo íntimo caminhar com Jesus, de mãos dadas com Jesus. É uma justiça transmitida, Cristo vivendo dentro de mim, vivendo dentro de nós, nos capacitando para guardar a sua lei, que é a expressão do seu caráter. Nós não temos como não pecar, só pelo poder do Senhor. E isso só é possível pela rendição total minha e sua, rendição do nosso coração, ao assim diz o Senhor, é o único caminho para se obter a tão necessária lavagem feita pelo Espírito Santo. O que está escrito tem que ser obedecido. O sábado é o santo dia do Senhor, está escrito, é irrevogável, é imutável, é eterno. Porque é a expressão da lei de Deus. É princípio de adoração, de obediência, de submissão ao sábado. Então é irrevogável. E se eu não aceito essa verdade, eu não posso passar pela necessária lavagem que o Espírito faz. Essa lavagem, ela é feita através da verdade exposta na palavra de Deus. Então, se você quer receber a lavagem regeneradora do Espírito Santo, se expõe à verdade, para que seu entendimento seja renovado. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, nós vemos claramente o Senhor falando para nós dessa lavagem. Efésios, no capítulo 5, versículo 26, olha o que é que diz a palavra de Deus. Como é que acontece? Para santificar, ele está se comparando aqui com a esposa, com a igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A lavagem que o Espírito Santo faz em mim vem pela palavra que eu recebo. Se você não se expõe a estudar a palavra de Deus, a ouvir dos servos fiéis de Deus a palavra dele, ou quando ele mesmo fala, o Espírito Santo, se eu não me exponho a isso, não tem como ter lavagem. A palavra de Deus me diz que a nossa purificação vem pela lavagem da água trazida pela palavra. Jesus mesmo fala lá em João, no capítulo 15, no versículo 3, João 15, 3, a palavra de Deus diz assim para mim e para você. O próprio Jesus diz,
Vós já estáis limpos. Quando é que estamos limpos e purificados? Por causa da palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Nós somos limpos, purificados, quando recebemos a palavra de Deus e deixamos que o Espírito Santo nos renove o entendimento. Não é eu ler a palavra de Deus, aqui está escrito, mas os tempos são outros. Aqui está a lei de Deus, imutável, é a sua verdade. Em João 8:32, é tão conhecido que eu não vou nem abrir, vocês sabem, a palavra de Deus diz assim, Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através da verdade que somos limpos. A lavagem regeneradora leva os filhos de Deus a refletirem a Cristo para o mundo. Slide seguinte, querido pastor Wagner. Olha o que é que nós vemos ainda na meditação, recebereis poder. É pelo Espírito que Deus opera no coração. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, entendeu? Ou seja, a luz que renova o entendimento, que clareia o entendimento de seus servos, ou diretamente por seu espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se parcialmente o entorpecimento, a gente já viu isso, das percepções espirituais. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. É menos claramente, aumenta as trevas. Todos, desde os mais velhos aos mais novos, precisamos ser ensinados por Deus. E Ele nos ensina através da sua palavra, pelo Espírito Santo. Podemos ser ensinados pelo homem a ver claramente a verdade, mas só Deus pode ensinar o coração. Eu estou falando aqui agora, estudando com vocês, e talvez você esteja tendo, assim, visões claras da palavra de Deus. Mas a palavra destituída do Espírito Santo, fala o Espírito de profecia lá em Parábolas de Jesus, se for destituído do Espírito Santo, não vivifica a alma, não lava, não purifica, não santifica. Só Deus pode ensinar o coração a receber a verdade de maneira a salvar, de maneira salvífica. O Senhor está operando pacientemente para instruir toda a alma disposta a ser ensinada. Você está disposto a ser ensinado? O Senhor está trabalhando para isso. É por isso que a Sala 57 existe. É o canal para ensinar, através de bocas humanas. Deus está fazendo um apelo a você e a mim, para que recebamos o Espírito Santo junto com sua palavra e sejamos transformados. A falta não está com quem ensina, não está com o Espírito Santo, não está com Jesus, o maior mestre que o mundo já conheceu. E sim com o aluno, eu e você, que se apega muitas vezes às nossas próprias impressões, ideias, e não queremos abandonar nossas teorias humanas e nos achegarmos com humildade para sermos ensinados. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, também um texto bastante conhecido nosso, né? Onde o Senhor nos faz um apelo para que nós não nos conformemos com a nossa condição. E a palavra de Deus diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Não vos transformeis, mas pela renovação do entendimento. Queridos, os que examinam as Escrituras e procuram entendê-las muito diligentemente, revelarão a santificação trazida pela lavagem regeneradora do Espírito Santo, pela crença e acolhimento da verdade, a verdade que está na Bíblia, como se lê e o Espírito revela, a verdade que vai para o coração, trazido pelo Espírito Santo, e que nos leva a atuar, e que nos purifica. E assim, todos os nossos nervos e músculos espirituais serão nutridos pelo pão da vida, pela palavra que gerimos. A lavagem regeneradora do Espírito Santo.
não significa impecabilidade, viu, irmãos? Nós somos pecadores e seremos até a vinda de Jesus, como diz 1 Coríntios 15, quando num momento, como num piscar de olhos, nós seremos transformados. Nosso corpo será revestido de incorruptibilidade, não mais pecadores. 1 João, no capítulo 1, os versículos de 8 a 9 são muito claros esses versículos. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Porque todos somos pecadores. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A mensagem de Deus é de esperança e salvação para nós nesse tempo do fim, não de desespero e condenação. Porque Romanos, no capítulo 8, versículo 1, também diz para nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você entende? Somos pecadores, mas se estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. Somos transgressores da lei. Se somos pecadores, somos transgressores. Por isso, não podemos dizer que estamos sem pecado. Somente por decreto divino somos declarados sem pecados. E esse decreto divino acontece quando andamos na luz da verdade, tendo as nossas mentes renovadas a cada dia e confessando os nossos pecados e fazendo da comunhão com Cristo a nossa arma principal. Não baixe guarda com essa arma. Comunhão com Cristo. O Espírito Santo de Deus se manifestará através de nossas vidas. E em nós se cumprirá a promessa de Deus. Receberemos a chuva serôdia. E seremos revestidos da perfeição de Cristo. O próprio Jesus faz um apelo a nós lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Jesus diz assim, sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Quando andamos em comunhão com Cristo, como andou Enoque, a nossa mente passa a ser a de Cristo. E somos perfeitos dentro da nossa esfera. Mesmo sendo pecadores, somos perfeitos, porque andamos com Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O Senhor nos comunica a sua perfeição. Eu espero que Deus tenha te falado profundamente ao coração. E que quando você tomar a palavra de Deus com reverência para estudar, você acredite no que nela está escrito. Que você olhe para a lei moral de Deus e tenha respeito por ela. E não a despreze em nenhum dos seus mandamentos. Porque é através da aceitação dessa verdade que o Espírito de Deus faz a lavagem regeneradora, renovadora, santificadora que precisamos para nos encontrarmos com Jesus, revestidos de suas vestes para as bodas nupciais nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe. Eu já posso orar, pastor? Ou vamos ter alguma música? Sim, meu amigo. Esse tema é uma delícia, né? Demais. Somos Sabe por quê? pecadores, mas somos perfeitos. Que coisa linda, né? Sabe por quê? É um tema que gera, para o adventista mesmo, uma confusão para organizá-lo, né? E toda vez que esse tema é apresentado, certamente a gente teme isso que você falou no final, que é ou descambar para um liberalismo total, anêmico, ou para um perfeccionismo doentio, né? A gente tem medo de dizer assim, irmãos, nós temos que viver sem pecar. Foi Jesus que disse, não peques. Não é? Quando a gente dá estudo bíblico para as pessoas, ensina o sábado para eles, nós estamos ensinando o quê? A pessoa não transgredir a lei. É viver sem pecar, não transgredindo o sábado. E aí vai, não adorar imagem, não chamar o nome de Deus em vão, não matar, não roubar, enfim. Nós ensinamos as pessoas a não pecarem. Qual o problema nisso? O Senhor espera que nós sejamos santos, separados. E como é que eu sou santo e separado? Não pecando contra Deus.
Parece que a gente ficou com medo dessa proclamação, porque esses malucos que pensam que é possível chegar a um estado de não pecar mais, adoeceu a igreja. Impecabilidade, né? A impecabilidade. Adoeceu a igreja com essa ideia de que Cristo não é de quem eu devo depender, mas é alguém que eu devo me equiparar a ele, ser igual a ele. Quando foi que eu e a senhora recebemos o chamado para ser igual a Cristo? Semelhança. Semelhança total, porque igual com ele não tem como. E esse povo infeccionou a igreja com essa ideia perversa do perfeccionismo, levando um monte de gente à frustração. E aí, sabe, além dessa frustração, criou uma sombra na igreja de quando a gente fala sobre obediência, a gente, opa. Então, percebe? Eles lançaram sombra sobre a mensagem da obediência, tão necessária para nós. Por isso que esses temas são muito importantes, muito importantes. Eu estudando, Selminha, eu demorei a entender por que eu deveria guardar a lei e não depender dela para ser salvo. Porque guardar a lei não me salva. Eu demorei a entender, mas como? Se o Senhor pede para eu guardar, e ao guardar ela não pode me salvar. Mas por quê? Por quê? Se Deus pede, espera que eu não peque. Foi quando eu entendi o seguinte. A questão da guarda da lei não é para a obtenção de justiça. Ela foi imputada. É para a obtenção de santidade. Santidade e justiça são duas coisas diferentes. Como é que eu adquiro santidade? Guardando a lei de Deus. Como é que eu adquiro justiça? Em Cristo Jesus. O que me salva? Vamos lá para o Santíssimo do Santuário? Vamos lá para o Santíssimo? Então, ali está a arca, dentro da arca está a lei me mata, e a lei me mata porque a gente não guarda. Mas sobre a lei, sobre a arca, estava o quê? O propiciatório, que é a expressão da misericórdia e amor de Deus. Você vê, em São João 15, quando ele fala assim, ó, vocês serão limpos pela palavra de Deus. O que me separa do mundo é o que está na palavra. É conhecendo a palavra que eu conheço a vontade de Deus e ela me separa do mundo. Ok. Mas isso não provoca justiça. Verdade. Irmãos, olha aqui para mim, ó. Guardar a lei de Deus não tornará você justo, no sentido de produzir justiça. Nós não podemos, nós não podemos, salvar, né, pastor? Nós não podemos produzir justiça, que é o que me salva, guardando a lei de Deus. Justiça só vem mediante os méritos e a colocação da justiça de Cristo sobre mim. Aqui eu sou salvo. Essas coisas precisam estar separadas. Porque se eu misturar as duas, eu complico tudo. Então, por que eu guardo a lei de Deus? A lei de Deus, amado, é uma manifestação do amor que você tem por ele. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem ama Jesus, amado, quem ama Jesus está salvo nele. Eu só vou deixar de guardar a lei de Deus se eu separar-me de Cristo. Quando eu transgrido a lei visivelmente, mentalmente, interiormente, eu já estou em pecado. Porque pecado é me separar de Jesus. E a consequência disso é a transgressão da lei. Visível, aparente, ou interna, ou no coração. Mas é a ligação com Cristo que me salva, amado. Ellen White diz que, irmã Selma, o homem, Adão e Eva, no Éden, podiam guardar a lei de Deus e, por isso, serem justos pela guarda da lei, porque não possuíam a natureza pecaminosa. Aí ela deixa claramente, muito claro, que depois da natureza pecaminosa, o homem não podia mais guardar a lei e obter justiça, por causa da natureza pecaminosa. E por mesmo obedecendo, não
produzir justiça, Cristo teve que produzir justiça e me devolver. Foi quando ele veio, não pecou, viveu em pura santidade, obteve de novo o direito à justiça, e agora ele me dá essa justiça para justificar a minha guarda da lei. É lindo isso, Selminha. Isso é lindo. É muito importante a gente entender que o que está lá em Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, quer dizer, a separação é consequência dos nossos pecados, ou seja, da transgressão da lei. Isso. E a lei pode ser, Selminha, tem que ficar clara, a lei pode e deve ser guardada, irmãos. Deve. E deve ser o apelo que você fez aqui. A lei. Se vocês creem em mim, como diz as Escrituras, Jesus ali, é claro, tem que ser como diz a Bíblia. Se eu ignoro esta lei, eu estou ignorando o próprio Deus. Isso precisa ficar claro. Agora, por que eu guardo aqui a grande questão? Eu não guardo para ser salvo. Eu guardo para permanecer salvo, porque quem me salvou foi Cristo Jesus. Agora, o texto que você acabou de falar, Selminha, é tremendo, né? O pecado causa separação entre nós e Deus. Deus, ou seja, a transgressão da lei causa a separação. Então, a separação não é o pecado, mas é a transgressão que tem como consequência. Vou fazer uma pergunta que vai acalmar o coração do nosso povo. Selma, o pecado nos separa de Deus. Separa Deus de nós? Não. E tem mais, é o pecado voluntário, viu? É o pecado, quando eu estou no pecado voluntário, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, eu insisto naquilo. Então, esse é um pecado voluntário, que eu tenho conhecimento. O pecado por ignorância não é levado em consideração. Então, quando eu estou nesse pecado por voluntário, a única oração que Deus ouve de mim, sabe qual é? A oração de pedido de perdão. Quando você fala de pecado voluntário, Selminha, assim, ó, é aquele pecado que eu sei, que eu cerro o pulso e digo assim, ó, tá errado e eu vou fazer. É uma rebelião contra Deus. Ele perdoa isso também. Se você se arrepender dele, ele vai te perdoar. Mas tem um pecado que você comete que é por acidente. Você não planejou, não tinha intenção. Esse também te separa de Deus, pode te levar à perdição. Contudo, sabe qual é a diferença? É que aquele pecado que você cerra o pulso e diz assim, ó, eu vou pecar, eu vou pecar, eu vou pecar, esse tipo de pecado, é muito mais difícil de você voltar para os braços do Pai, correndo, pedindo socorro. Porque ele vai só te aprofundando, te aprofundando, te aprofundando. Agora, quando você cai e você desejava acertar, quando você cai e desejava ficar na presença de Deus, foi um acidente, quando você cai, você fala assim, meu Deus do céu, deixa eu voltar. Porque é muito difícil a relação, é muito diferente a relação do tipo de pecado que a gente comete. Esse tema é para a gente descer a mente nele e, sabe, aí veio para minha cabeça o que Deus disse a Abraão: ande na minha presença. Ser perfeito. Perfeição é andar na presença de Deus. Essa é a perfeição que Deus espera. Selminha, eu quero celebrar com você aqui agora. Amém. Celebrar. Um dia você entrou aqui na sala e fez um sermão sobre o sábado. Tu lembra que você vai dizer assim... Lembro, a gente precisa fazer de novo esse sermão. Está no tempo de estudar mais. Tu até falou para mim assim depois, rapaz, depois dessa o pastor Wagner não vai me chamar mais para pregar aqui na sala, não. Tu lembra disso? Lembro. Assistindo o culto estava a Eliane, eu vou chamá-la aqui agora. A Eliana. A Eliana estava assistindo a Sala 57 naquele dia, a Eliana Cruz. E foi lindo aquilo, né? Eu vou chamá-la porque aconteceu algo lindo com a Eliana. Esse final de semana, dia 26, eu quero compartilhar com os amigos. Bom dia, Eliana, tudo bem? Bom dia, pastor Wagner. Tudo bem, graças a Deus. E aí, Eliana, naquele dia que Selma Sobral pregou sobre o sábado, você estava na sua cozinha, lembra? Estava na minha cozinha, me preparando para sair. Preparando para sair. E o que aconteceu aquele dia, filha? Então, naquele dia, foi um dia em que eu falei para o Senhor
que eu precisava que ele me conduzisse, que ele me orientasse para um lugar. Porque eu estava vindo de eu tinha saído de uma denominação, de um local que eu estava congregando, e eu estava uns 15 dias muito angustiada. E eu falei ao Espírito Santo naquela manhã, que eu precisava ouvir a voz dele, que eu precisava que ele me conduzisse, que eu não fosse para nenhum lugar de mim mesma. E a irmã Selma estava pregando, estava falando acerca do sábado. E, como eu falei aqui em outro dia, aqui na sala, era uma igreja que eu não gostava. A Adventista do Sétimo Dia, para mim, era uma das últimas igrejas, né, congregação que eu iria. Eu me lembro que você já tinha me falado no testemunho que você tinha uma relação com a igreja. Parece que seus filhos tinham contato inicial com a igreja. Filhas. As filhas. Isso. E você rejeitava a igreja adventista do sétimo dia. Se eu tiver crente, essa aí vai ser a última, né? Era a última, com certeza, eu falava isso. E no decorrer do sermão da irmã, ali ouvindo, e foi aonde o Espírito Santo, ele falou comigo na minha cozinha. E quando falava ao meu coração da igreja adventista, eu disse, não é possível. Né? Não é possível que seja. E ali falou fortemente mesmo. Eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo. Eu ouvi, pastor. Tanto que eu me assustei, eu disse, não é possível. Eu pensava que era de mim mesma aquilo. E aí foi aonde eu, inclusive, pedi ao Senhor que Ele confirmasse isso no meu coração. Se de fato era realmente o Senhor quem estivesse falando ao meu coração naquele momento. Deixa eu entender aqui. Tem muitos amigos que estão ouvindo agora que não participaram daquele momento que a gente celebrou com você. Você ouviu o que na cozinha? Do Espírito. Eu ouvi, pastor, eu ouvi. Sim. Quando eu pedi a orientação ao Espírito Santo, que fosse Ele que me conduzisse, fosse Deus que me conduzisse, eu ouvi claramente aos meus ouvidos, Igreja Adventista. Não só ouvi, pastor, mas como Ele me fazia ver a igreja. Ele me fazia ver a igreja. E a igreja daqui da minha cidade, a igreja central. Como fazia ver? É como se fosse uma imagem, sabe? Eu tivesse na minha frente aquela imagem daquela igreja. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, que para mim é surreal. Mas é claro, é surreal, porque isso é uma pregação do próprio Espírito na sua mente. Isso é a impressão do próprio Espírito na mente, irmãos. Isso é vida pura. Você está na sala, ouvindo na cozinha, e isso acontecia enquanto a mensagem vinha. Sim, sim. Exatamente. Rapaz, hein? Que parceria, Selminha. Hein? Você daí do seu quarto, o Espírito Santo lá na cozinha com Eliana, imprimindo a verdade no coração dela. Que coisa mais poderosa isso, irmão. Que poderosa. Eu conversei com uma irmã, ela disse que saiu na rua dela e o Espírito Santo falou bem assim, entra aqui, ó, nessa casa. Como é que eu vou vou bater na casa da pessoa? Não conheço, bate na porta daquela casa lá. Porque ela sai de casa e fala bem assim, ó, e aí, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? É combinado. Ela quer andar com ele, né? Ela foi lá e bateu na porta da casa e o que ela ia dizer? Oi, tudo bem? Então, se apresentou. O resultado é que aquela família que ela bateu na porta, a mãe estava chorando por não ter o que comer naquele dia com os filhos. Quem levou essa mulher a bater na porta, irmão, foi o mesmo Deus que ouviu o clamor daquela mãe por comida. Só que tinha alguém sensível para ouvir a voz. Exato. Aí você ouviu a impressão, viu a imagem, Deus colocou a imagem da igreja na sua cabeça, e você disse, não, essa igreja não. Essa, põe outra, mas essa não, né?
Essa não, pela mãe do guarda. Verdade, pastor. E eu disse, não é possível. Exatamente aquela igreja onde eu realmente eu falava mal, eu repudiava, eu era contra a minha filha estar lá, né, porque a gente era de uma outra denominação. O pai dela é da Assembleia de Deus, os avós são, o avô dela é pastor da Assembleia de Deus, e eu ficava assim, não é possível isso, né? E os ensinamentos que a gente vinha tendo ao longo do tempo, né? E me defrontou assim com uma série de perguntas, de meu Deus, não é possível, sabe? E caiu por terra tudo aquilo que eu ouvia e nós éramos ensinados. Você saiu naquele dia da sua cozinha e foi parar onde? E aí eu precisei ir na escola, eu precisei ir na escola, né? Fazer umas coisas lá, pegar uma chave, na verdade. E interessante que no decorrer da minha ida, havia uma pessoa que tinha feito muito mal à minha filha, né? E nessa pessoa, eu não falava com essa pessoa, mas eu já orava ao Senhor que Ele me ensinasse a perdoar. E naquela manhã, com quem eu me deparo? Exatamente com a pessoa que eu havia pedido a Deus que me ensinasse a perdoar. E naquela manhã, quando a pessoa passou por mim, vinha por mim, meu coração já acelerava e foi assim, eu disse, meu Deus. E o Senhor me fez perdoá-lo naquela manhã. Você parou a pessoa e conversou com ele? Sim, e quando ele passou, eu pedi para ele parar, dei bom dia, ele, sem acreditar que eu estava conversando com ele, com aquele olho imenso olhando para mim, eu disse, olha, bom dia, tudo bem? Ele não me falou, que ele ficou assim, surpreso, né? Ele não E esperava aquilo, né, Eliana? não esperava, nunca. E aí eu falei para ele, eu fiz, olha, me perdoe nessa manhã. Você me perdoa? E aí ele que meio sem falar, ele balançou a cabeça, gesticulou, sim. E aí eu disse amém. Bom dia para você. E segui meu caminho e ele seguiu o caminho dele. Você acha, Eliana, que foi casualidade? Não, eu não acredito em casualidade. Eu creio que o Senhor preparou aquilo ali. Você consegue perceber, Eliana, enquanto você estava na cozinha, a mensagem que Deus trouxe através desse vaso aqui, ó, que precisa do mesmo remédio que ela oferece, a Selminha, porque nós somos carentes do mesmo remédio, né? A gente oferece o remédio que a gente mesmo toma. Eu repito isso para exatamente deixar claro que tudo que é feito aqui é o poder de Deus, irmãos. Amém. É o poder de Deus, não tem nada do ser humano. É o poder de Deus, isso que é lindo, né? Isso é que é lindo. E eu consigo ver, Eliana, a Selma, Deus ajeitando para você estar na cozinha, a mensagem, e eu aqui olhando, falei assim, Selma do céu, misericórdia. Porque a gente nunca tinha tido uma mensagem tão direta do sábado ainda, muito não adventista na sala. Falei, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E Deus quebrou mesmo seu coração, glória a Deus por isso. E de outros que não falaram nada, né, Selminha? Sim. Eu vejo você na cozinha, Selma, e Deus movendo aquele camarada lá, sabe? Levando ele para a sua rota, porque você não só precisava definir sua fé na igreja adventista como a igreja de Deus na terra, com propósitos específicos, mas ele precisava quebrar também toda essa mágoa que estava no seu coração, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, foi assim mesmo. E ali eu pude perceber, de uma certa forma, uma confirmação e os cuidados do nosso Deus, né? Os cuidados dele. Eu não poderia ele me mostrar algo tão maravilhoso e naquele momento eu disse sempre às meninas que ele me testou. O Senhor me testou. Porque eu vou mostrar para ela a igreja que ela vai, que ela irá conduzir a vida dela, e agora eu vou fazer uma prova agora, colocando a pessoa que ela precisa perdoar.
E E ali não Deus foi, e não foi de forma diferente, não. Eu vou provar para você que a imagem que você viu lá na cozinha, eu coloquei no seu coração, coloquei na sua mente. A mensagem, essa igreja que Deus, que eu revelei para você hoje, eu vou te mostrar que o processo é esse mesmo. Aí ele coloca a pessoa, dizendo assim, ó, não é só isso, tem muito mais coisa em você que eu vou mexer. é isso mesmo. E a partir desse momento, eu sempre digo às minhas filhas que o perdão, ele é libertador. E outras coisas boas foram vindo, pastor. Depois desse perdão, eu estava separada do meu marido na época e depois de tudo isso que aconteceu, da minha ida para a igreja, do perdão que foi liberado, Deus fez o meu marido retornar. Oh, Ele glória. restaurou meu casamento. Depois que você libera o perdão, ele restaura o seu casamento. Então, eu imagino que parte da restauração do seu casamento estava na própria liberação do seu coração dessas coisas, né, Helena? É. O que mais ele fez de lá para cá, filha? Isso foi quando? Você lembra quando isso aconteceu? Foi em março, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem quase um ano, né? Foi quase um ano. Já tem quase um ano que Deus quebrou você lá na cozinha. 27 de março. Terminou de triturar no meio do caminho, né? Restaurou seu casamento. Seu marido está em casa, então. Está. Você está feliz, né, filha? Dá para ver que você está É, feliz. é porque Deus é tremendo, né, pastor? Suas filhas Deus é... se batizaram ano passado. Foi no mês de... Nossa, momento. Você fechou sua câmerazinha. É meu celular, pastor, momento. É só clicar na câmera que tem nele aí, ele abre. Sim. Nossa, meu Deus. Fique tranquila, não tem importância não. O nosso pessoal já sabe que é assim mesmo. Acho que estava... O que é? Ele está sem bateria, ele está anêmico, não está recebendo alimentação. O que? Não, ele travou aqui, mas estou tentando aqui. Deixa eu ver se eu te ajudo. É, ele está assim, direto, travando, e sai do local que eu estou e retorna. Pronto. Vida própria é o celular. E as suas filhas se batizaram no ano passado. Foi. Foram vestidas e foram batizadas. E aí você passou esse ano estudando a Bíblia. Passei esse ano todinho. Então, você tomou a decisão lá, Deus mostrou a igreja para você, mas não batizou imediatamente. Passou por um processo de doutrinamento, de aprendizado para você consolidar sua decisão, né? Olha a lavagem regeneradora aí. Claro, a palavra é que santifica a vida da gente, Selminha. Pois é. Né? Cristo salva na graça dele e nos santifica e nos separa para ele através da palavra, né? E a Igreja Adventista mantém isso, graças a Deus, como seus princípios de ensino, sabe? Você passou, então, estudando a Bíblia durante esse ano. Foi. E, pastor, eu marquei várias vezes o meu batismo. E sempre acontecia algo, pastor. A última vez que eu fui me batizar, por exemplo, eu fui acometida de um Covid, cheguei para a UTI e eu passei por um processo. E lá, quando eu saí da UTI, eu disse ao Senhor, quando eu fui para a sala de isolamento, que eu sei que Ele iria me conceder esse privilégio. E assim o Senhor fez. Dia 26, sábado desse mês, o que aconteceu? Aí no dia anterior, uma semana anterior, eu falando, né, lá na igreja, com a irmã Nadir, foi quem me apresentou a sala 57, falando para ela que eu não iria desistir do meu batismo, né? E todas as vezes que eu tentava me batizar, sempre acontecia alguma coisa. E aí o pastor veio aqui na minha casa, o pastor Irã, da nossa igreja, veio com o irmão Xavier, e aí marcou meu batismo no sábado, dia 26, para a honra e glória do Senhor. Foi uma alegria muito grande.
Minha família estava lá, meu esposo chegou de surpresa para mim, que ele mora numa outra cidade, né, que tem trabalha lá, e ele chegou e fez A parte também festa, a festa foi completa, né? Restauração do casamento, e aí você casou-se com Cristo através da fé adventista agora. Eu queria que você... Aqui há muitos amigos não adventistas, Eliana, que sim. são membros de outras denominações, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Batista, há muitos. O que você diria diretamente para eles a respeito dessa descoberta sua? Como reagir a isso? Porque alguns deles podem estar aqui pensando assim, rapaz, mas eu não sabia dessas coisas aí, e agora, o que que eu faço? Não... E aí, o que que você teria para dizer para eles? Abrir o coração, foi o que eu fiz. Ser sincero ao coração. Pedir ao Senhor, ao Espírito Santo mesmo, uma condução real, né? Porque quem faz isso somente é Ele. Por mais que você ouça da igreja, né? Mas precisa abrir o coração, porque o Senhor vê a sinceridade realmente do nosso coração. E Ele faz isso, né? Eu digo a vocês que busquem, estudem, para assim tomar uma decisão. E principalmente abra o coração realmente e peça totalmente a orientação do Espírito Santo, porque foi assim na minha vida. No sábado, pastor Irã levantou a mão sobre você e disse, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você foi mergulhada nas águas e trazida de volta. Assim mesmo. Enquanto você falava, em algum momento você enxugou as lágrimas dos olhos, emocionada. Por Sim. que que você se emocionou, filha? Primeiro porque em 2003 eu tinha sido batizada, né? Eu era da igreja, de uma outra igreja local, mas naquele momento não foi, como eu disse às meninas, eu estou me batizando na igreja, não é rebatismo, é me batizando, porque embora eu fosse batizada, mas eu estava ainda fazendo práticas e transgredindo a lei. Então, eu não fui batizada. Entende, pastor? Uhum. E Na naquele sua, momento, na sua consciência, esse batismo precisava ser feito para você declarar publicamente que você não praticava algumas coisas que Deus esperava de você. E você exatamente. queria dizer para todo mundo da sua igreja que você, a partir daquele momento, iria praticar essa fé completa, inclusive guardando a lei de Deus. Agora, só uma ressalva. Essa é uma impressão do seu coração. Porque o irmão Batista, Assembleia de Deus, os irmãos das igrejas evangélicas que estão aqui, eles podem ter consciência plena que a discussão que a gente está tendo nesse momento aqui é uma discussão de conhecimento da palavra e da verdade como ela é, Sim, porque quem salva é Cristo. quem salva é Cristo. Então, o batismo desses irmãos, assim como o batismo na igreja de alguém da igreja adventista, esse batismo é válido para a salvação desses irmãos na sinceridade deles, evidentemente. Assim como se alguém batizar na igreja adventista e não for sincero, vai se perder. Agora, a gente está falando de uma compreensão da verdade em um aspecto mais abrangente. E foi Sim, o que Deus fez com a Eliana. Abriu os olhos, ela viu, deixou Deus trabalhar. Disse, agora eu vou batizar no que diz respeito às doutrinas que eu não guardava. e Porque também Cristo já me porque salvou. Né? eu sentia, pastor, essa necessidade. Eu dizia para as minhas filhas que eu sinto a necessidade de nascer de novo. Isso ardia no meu coração. Como eu disse a elas, é como se nunca houvesse acontecido na minha vida. Eu sentia essa necessidade e isso era muito forte no meu coração. E todas as vezes que eu tentava me batizar, sempre acontecia algo e eu dizia, Senhor, o que está acontecendo?
mesmo assim eu não desisti. Porque aí entra, né, as provações para nos testar, né, também. Deixa eu falar para você, amigo, de uma outra denominação que está conosco aqui. Não há nenhuma presunção, e se você ouvir de alguém isso, essa pessoa está equivocada. Não há nenhuma presunção do adventista do sétimo dia, maduro e equilibrado, de achar-se melhor do que ninguém. O que nós conhecemos a respeito da palavra de Deus e como conhecemos, na verdade, nos torna mais responsáveis. É diferente. Então, se algum adventista sair batendo de que é melhor, esquece isso. Esse não é nosso discurso. Não é nosso discurso. Agora, uma coisa eu posso afirmar para você, amado. Eu sou adventista do sétimo dia há 30 anos. E sabe por que eu sou? Além de outras coisas que compõem essa resposta, eu vou citar apenas uma delas. O conhecimento de toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, compreendido como eles são. A palavra de Deus como ela é, como Selma ressaltou aqui hoje. A palavra de Deus, irmãos. Sem escolher textos para estudar. Sem separar as partes que eu mais gosto. Sem separar partes que vão me dar o resultado que eu espero na igreja. Não. Toda a Bíblia. Só as Escrituras Sagradas. Ela em sua totalidade. Escute. Sabe o papo de que o Antigo Testamento foi abolido? O Antigo Testamento é para o judeu? Que a lei de Deus foi abolida? Ou isso não entra no escopo da Bíblia como um todo. O que me encantou, e me encanta até hoje, é que, dentre outras coisas, por que eu sou adventista, dentre outras, uma que eu vou ressaltar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia preza o estudo da Bíblia em sua totalidade. Aí fica bem mais difícil de você confundir as coisas. Tem a fé de Jesus. Tem a fé de Jesus. É extraordinário, queridos. Isso é extraordinário e que eu tenho a alegria de trazer essa mensagem para você essa manhã e celebrar hoje, Selminha, o batismo da Eliana. Eliana batizou dia 26, sábado agora, selou seu compromisso com Deus e a Sala 57 tem influenciado no batismo de centenas e centenas de pessoas. E nós o que é que me impressiona, pastor? Sim. Eu recebi a notícia desse batismo como um mimo de Deus. Porque há mais de mês que o pastor me chamou, quase um mês, para eu estar pregando hoje. Eliana não sabia que eu ia pregar hoje. E se batizou no sábado, não sabia. Então, aquele que tem o governo, o controle sobre todas as coisas, fez tudo caminhar para que estivéssemos juntas agora. Porque ele queria abraçar a mim e a você. E queria dizer que nós precisamos acreditar na Bíblia, como ela está escrita. Isso é fé, isso é ter a fé de Jesus, de que trata Apocalipse 14, 12. A fé de Jesus. Os santos dos últimos dias, eles vão guardar os mandamentos e vão ter a fé de Jesus, ou seja, eles têm a Bíblia como verdadeira. Acreditam na Bíblia. As virgens prudentes chegam na festa com as suas lâmpadas incandescentes. Sim, Né, Selminha? A Bíblia como norma de regra, norma de fé, né? Isso. Eliana, você vai ver agora uma igreja que vai te saudar, viu? A igreja da Sala 57 vai dizer o quanto... Mas nós podemos fazer uma oração? Porque isso não fez oração de encerramento, não. Não, calma, não estou encerrando. A gente só vai cumprimentar Eliana, voltamos, você ora e a gente vai encerrar a nossa reunião, tá bom? Eu vou abrir o áudio aqui. Agora não é o Bom Dia com Alegria, viu, gente? É só para a gente saudar a Eliane e dizer o quanto nós estamos felizes
com o batismo dela. Diga Deus te aí o quanto... abençoe, Eliana. Deus te abençoe, Eliana. Eliana. Que você Eliana, seja Ana, bem-vinda. fique firme até a volta de Te Jesus. amo. Vamos, amada irmã. Eliana. Forte cada dia. Esteja com você, Eliana. Esperando na Te amamos, palavra. Eliana. Amamos, ó. Eliana, em nome de Deus, te abençoe. Te amo, Eliana. Te amo, gatinha, fofinha linda. Jesus. Deus te abençoe. Se eu deixar aqui, vai embora, né? Vai embora. Selminha, abre seu áudio, por favor. Eliana, abre seu áudio e vamos encerrar com uma oração. A irmã Selma vai agradecer a Deus pelo batismo e a decisão da Eliana. E eu vou pedir, Selminha, que você ore por todos aqueles que estão no Vale da Decisão, Selma, porque existem outros aqui que estão assistindo essa reunião e sabem que Deus está chamando para tomar uma decisão com relação à fé que estão recebendo e precisam avançar. Eu peço que você ore por isso, então. Querido Pai, como te agradecer o teu carinho, o teu amor, que nos envolveu nesta manhã, início de uma semana, praticamente, para nos fortalecer e nos animar nos teus caminhos. Senhor, toda gratidão, porque estamos vivos na tua presença, sob a unção do teu Espírito, alargando o nosso entendimento e agigantando a nossa fé. Tudo que ouvimos aqui, o testemunho da Eliana, Pai, obrigada por esse abraço que o Senhor me deu, muito obrigada. Eu ouvi a Eliana lá quando preguei sobre o sábado, depois não ouvi mais falar e eu disse, ela não aceitou. E depois o Senhor me faz essa surpresa linda, obrigada. Abençoa a vida de tua filhinha, que ela permaneça fiel. E que aqueles que, como ela, estão no vale da indecisão, que eles possam ouvir a voz de Jesus, dizendo, examinai as Escrituras, examinai as Escrituras. Pai, concede a eles fé na Bíblia, que eles confiem na tua palavra. Tua palavra é verdadeira, o Senhor está voltando e não dá tempo mais de negociar com falsos pregadores, com infiéis na pregação, que não falam conforme o que está escrito, mas falam aquilo que leva a mente humana a se inclinar para as coisas dessa terra, porque acaricia, Senhor, as inclinações da carne. Que tenhamos coragem de continuar no caminho estreito, sangrando, chorando, mas felizes, porque estamos no caminho da salvação e encontraremos um dia com o Senhor. Abençoa cada um de nós nas suas necessidades e provê para nós o que preenche, o que traz a satisfação da maior necessidade da nossa alma. Provê para nós nessa manhã o batismo com teu Espírito Santo, para que possamos andar de mãos dadas, fiéis com Jesus, aonde quer que vamos. Obrigada, meu Pai, muito obrigada pelo dom da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, a mim de forma especial, para te servir nesta manhã. E queremos fazê-lo por todos os dias da nossa vida. Ser fiéis ao Senhor até o fim, examinando as Escrituras, acreditando nela, pois são elas que testificam do Senhor. Entregamos ao Senhor o governo da nossa vida, a sala 57, o pastor Wagner com toda a liderança da sala, todos aqueles que aqui estiveram, que possa reverberar em suas mentes, não só hoje, mas por todos os dias. Andar com Jesus é condição para sermos perfeitos nele, termos a sua mente. E andar com ele significa ouvir a sua voz e segui-lo. Te suplicamos, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Eliana, Selminha, eu viu? amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, porque vocês existem, viu, queridas? Amém. Muito A obrigado. recíproca é verdadeira. Que Deus abençoe vocês. Pra Foi um gente prazer, pastor. Obrigada pela oportunidade de falar do meu Salvador. Muito obrigada. Foi bênção. Obrigado, Selminha. Vida no Espírito. Amor incondicional.
Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Isso aí. Bom dia para todo mundo. Que sua segunda seja uma grande bênção. Amanhã é dia de busca pessoal, quarta revisão do livro. Que Deus abençoe você. Bom dia, Bom dia, pastor Wagner. Bom Thelma, Bom dia, com satisfação. alegria. Abre o áudio, irmã Rosana. Abre o áudio da senhora, por favor. Aí. Oi, irmã, tudo bem? Desde o dia 4, que eu estou internada no hospital, com crise violenta, pâncreas, e vesículas, tem que operar, mas só que não pode operar porque a hemoglobina não sobe, passa de 9, e eu estou com 2 tipos de anemia, então por isso a hemoglobina atrapalha, estou fazendo tratamento de anemia. A internet dela deu uma travadinha, né? A internet da senhora deu uma caidinha. Deixa eu trazer a senhora de volta. Eu vou desativar. Eu vou separar a irmã de novo e vou chamar a irmã de novo. Tá? Irmã Rosana, o áudio da senhora tá meio ruim, eu não estou conseguindo entender o que a senhora está dizendo. Mas eu já pude perceber que a irmã Rosana está internada e que está com dificuldade com anemia, né, irmã? E essas anemias estão atrapalhando a senhora fazer a cirurgia por outras coisas que a senhora precisa. Então, eu vou orar pela senhora agora, tá? Para que a senhora receba essa bênção e o seu corpo se organize para a senhora conseguir fazer a cirurgia. Tá joia? Bora agora. Santo Deus e Pai, quero colocar a irmã Rosana em tuas mãos, Senhor. Ela está agora no leito do hospital, precisando de fazer uma cirurgia, mas 2 tipos de anemia têm impedido que ela consiga fazer isso. A taxa de hemoglobina dela é muito baixa para isso. Precisa subir e essas anemias impedem isso. Rogamos que de forma sobrenatural, Deus, o Senhor, como moveu a irmã a compreender a verdade da Tua palavra na cozinha dela através de uma mensagem, que nessa hora o Senhor equilibre as taxas da irmã Rosana para que ela possa fazer a cirurgia e voltar logo para casa. Eu rogo, Deus, por todos que aqui estão, que têm amigos, parentes enfermos, que o Senhor também leve a cura para o Teu povo, Deus. Leve a cura. E mais uma vez eu coloco a situação da Rússia, da Ucrânia, da Europa, do mundo hoje em Tuas mãos. E, ó Deus, sustenha a vida das pessoas deste planeta. Porque são almas preciosas que o Senhor salvou. Por outro lado, nós ficamos felizes porque mais um rumor de guerra, numa proporção e dimensão que esta pode tomar, é uma evidência muito clara de que o Senhor já está terminando o teu juízo investigativo no santuário. O Senhor está chegando nos últimos livros, eu creio nisso. E quando o Senhor terminar esse trabalho, o Senhor voltará para buscar aqueles que foram persistentes. Abençoa mais uma vez a irmã Rosana com saúde, a todos nós aqui. Nos dê um dia poderoso na pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom orar, né, irmãos? Orar intercessoramente é bom. Bom dia com alegria. Vamos embora, porque a segunda-feira promete. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Bom com alegria. Ei, bom dia, bom dia. Quinta-feira, te amo, pastor Wagner. Bom dia. Ei, a pipoca pinga hoje. Bom dia, Eita, Marcela, bom dia, meus amores. Bom dia, com alegria.
Maria. Estudem o livro, quarta-feira fazemos a revisão, amanhã você deverá, como sempre, buscar individualmente, e nós não teremos, toda terça-feira não temos a reunião coletiva, tá bom? Um grande abraço para vocês, chegou a hora de dizer tchau. Pastor, guarda o dedo, pastor! 3. E dá tchau, minha gente! Tchau! Tchau, meus lindinhos fofinhos! Eita, glória! Até quarta, minha gente linda! Quarta-feira. Povo do Senhor! Beijo pra